Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando nosso ano bíblico hoje, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 30 ao capítulo 32. O Egito será conquistado pela Babilônia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios. A espada virá contra o Egito e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito. O seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. A Etiópia, Put, Lud e toda a Arábia, os de Cube e os outros aliados do Egito cairão juntamente com ele a espada. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito e será humilhado o orgulho do seu poder. Desde Migdol até Sevene cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desertas, e as suas cidades estarão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito, e se acharem destruídos todos os que lhes prestavam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada. E sobre ela haverá angústia como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a pompa do Egito por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações, serão levados para destruírem a terra. Desembainharão a espada contra o Egito e encherão de traspassados a terra. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros farei desolada a terra e tudo que nela houver. Eu, Senhor, é que falei. Assim diz o Senhor Deus: também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens em Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei desolada Patros, porei fogo em Zoan e executarei juízo em Nor. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Nor. Atearei fogo no Egito, sim, terá grande angústia. Nor será destruída e Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Avém e de Pi-Besete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. Em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízo no Egito e saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no mês primeiro, aos 7 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi atado, nem tratado com remédios, nem lhe porão ligaduras, para tornar-se forte e pegar da espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrar-lhe-ei os braços, tanto forte como o que já está quebrado, e lhe farei cair da mão a espada. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e lhe porei na mão a minha espada. Mas quebrarei os braços de Faraó, que diante dele gemerá como geme o traspassado. Levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele a estender contra a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Assim saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 31. O destino do Egito.
No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim, era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os cipestres não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura. Porque todos os orgulhosos estão entregues à morte, e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele passou para o além, fiz eu que houvesse luto, por sua causa cobri a profundeza da terra, retive as suas correntes, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz passar para o além com os que descem a cova. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas com ele passarão para o além, a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Capítulo 32. Lamentação contra Faraó, rei do Egito. No ano 12º, no 12º mês, no 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios.
Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos que te puxarão para fora na minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e deles se encherão as correntes. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei ennegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos quando se levar às nações, às terras que não conheceste, a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não as turbará, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e a terra for destituída de tudo que a enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações. Sobre o Egito e toda a sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus. Os egípcios com outras nações no além. Também no ano 12º, aos 15 dias do primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, faze-a descer, a ela e as filhas das nações formosas, as profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujes tu em beleza? Desce, deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram traspassados a espada, eles cairão. A espada, ele está entregue. Arrastai o Egito e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe gritarão do além. Desceram, e lá jazem eles, os incircuncisos, traspassados à espada. Ali está a Assíria com todo o seu povo, em redor dela todos os seus sepulcros, todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e todo o seu povo se encontra ao redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu povo em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles, os incircuncisos, desceram às profundezas da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados, lhe puseram um leito entre todo o seu povo. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foram postos. Ali estão Meseque e Tubal com todo o seu povo. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes de outrora que, dentre os incircuncisos,
caíram e desceram ao sepulcro com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque era o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder, foram postos com os que foram traspassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. E jazem incircuncisos com os que foram traspassados à espada e levam a sua vergonha com os que descem a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, pelo que jazerá no meio dos traspassados à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os traspassados à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Tire tempo para orar e meditar. Que Deus o abençoe. Continue ouvindo a palavra de Deus. Continue lendo a palavra de Deus, porque bem-aventurados que leem e os que ouvem a palavra do Senhor. Um ótimo dia para você. Se puder, compartilhe com outros que precisam ouvir essa palavra. Tenha um ótimo dia e até amanhã em nome de Jesus. Amém.